Sim, mestre Antônio. Bom, amigos, então, inicialmente cumprimentar aí o mestre Marco Antônio e a todos os presentes aí, especialmente os coordenadores regionais da Beneficência, e dizer que esse trabalho, esse eixo do Pró-Família, é um dos eixos que a gente está, assim, tendo digamos assim, bons resultados e é um dos trabalhos assim que a gente tem assim como referenciais nesse trabalho da Casa da União Matriz. Trabalho que vem sendo bem conduzido aí pelo mestre Marco Antônio e que vem ganhando corpo a cada dia, que a gente quer que cada região, né, possa fortalecer esse trabalho do Pró-Família, porque a gente sabe que o maior beneficiado são os nossos irmãos, né, especialmente, que esse é um trabalho mais direcionado à beneficência interna, para que os nossos irmãos possam prosperar materialmente também, né? Então, isso é algo assim, uma mensagem bem especial que vem aí pela Casa da União Matriz. Então, que tenhamos uma boa reunião, só cumprimentá-los e desejar aí um bom trabalho e uma boa condução aí da reunião ao mestre Marco Antônio. Grato, mestre. Então, meus amigos, meus irmãos, nesse momento, nós estamos em 46 pessoas reunidas aqui, pessoas qualificadas em todos os sentidos, de capacidade, de coração, de boa vontade. Isso me faz pensar o tamanho das realizações que nós podemos fazer estando bem organizados, bem articulados. E é esse o objetivo da Casa da União Matriz, que é ser um elemento organizador e coordenador dos esforços individuais, os esforços feitos nos núcleos, pelas monitorias, nas casas da União locais, nas regiões, e transformar isso em benefício para os nossos irmãos, para outras pessoas que ainda não estão podendo participar da União do Vegetal, e também dar uma demonstração para a sociedade da capacidade dessa nossa instituição, né, recriada pelo grande mestre Gabriel. Então, o objetivo hoje nosso aqui é falar com as regiões, em especial com as regiões. Então, nós temos a presença dos coordenadores regionais das 18 regiões, só a região da Europa, por uma questão de fuso horário, que não está participando, dos responsáveis pelo Pró-Família dentro de cada região e nossos colaboradores também. E antes de eu falar do tema principal, eu quero apresentar a vice-presidência de projetos e captação de recursos, para que todos tenham uma ideia, né, do que nós estamos procurando fazer. Por favor, Vinícius. Mais uma, Vinícius, por favor. Então, a vice-presidência de projetos e captação de recursos da Casa da União Matriz, pode adiantar, sim. Tá? Ela tem 3 frentes de trabalho. Que é um apoio à gestão, e inclusive... Não, só um minuto, Vinícius, não tão rápido também. Um apoio à gestão, inclusive nós estamos programando uma capacitação em breve para os responsáveis regionais, pelo Pró-Família. Aí sim, captação de recursos é uma... adianta uma, Vinícius, por favor. Isso, né? Que é uma outra frente de trabalho, que temos uma equipe altamente qualificada e que também estamos organizando uma capacitação em breve. E mais uma, por favor.
e a área de organização, de documentação, de registros, que é um trabalho importante que nós precisamos fazer para documentar tudo aquilo que as nossas casas da União e as monitorias estão realizando. Aí, mais uma, Vinícius. Aí é o que o mestre Antônio falou. Dentro da vice-presidência, nós temos esse programa Pró-Família, que ele é uma das prioridades atuais da nossa beneficência. Nós vamos falar com detalhe, mas, em princípio, já apresentando, nós temos a coordenação do conselheiro Ranieri e também 3 focos de atuação, que é o de empreendedorismo, a capacitação e profissionalização e o trabalho de organização de redes e estabelecimento de cooperações. Para frente, Vinícius, por favor. Então, nessa nossa reunião de hoje, estão participando os coordenadores regionais, os representantes regionais do Pró-Família, como eu falei, e foram convidados os presidentes, dirigentes de Casa da União local. Nós pedimos que cada Casa da União tivesse, no máximo, um representante, para que a reunião não ficasse tão grande, e a nossa equipe. Né? Mais uma, por favor. E a pauta prevista para a reunião de hoje é essa aí. Nós temos esses 6 tópicos, né, que pretendemos que a gente consiga trabalhar todos eles e até, no máximo, em 2 horas. De preferência, um pouquinho menos. Então, nós vamos ter que, em alguns momentos, acelerar um pouco, talvez interromper algumas perguntas, mas o objetivo é que isso não seja muito cansativo. A ideia hoje é uma reunião de organização, então deveremos e poderemos fazer outras reuniões para tratar de assuntos específicos. E por esse mesmo motivo, se houver perguntas, vamos fazer por escrito, para que a gente possa ter maior agilidade aqui na condução das atividades. Tá? Por favor, Vinícius, isso. Então, para um alinhamento geral, vamos falar a respeito do Pró-Família, Programa de Fortalecimento Socioeconômico da Família. Por favor, Vinícius. Quando nós falamos da beneficência da União do Vegetal, nós podemos pensar em 2 focos de atuação. Uma beneficência mais voltada para público externo, o que é importante para ampliar a contribuição que a União do Vegetal faz à sociedade e também fortalecer a imagem da nossa instituição junto à sociedade e às autoridades. E, com isso, também aumentar o potencial de captação de recursos. Um exemplo da beneficência externa é o programa Viva Bem, para a prevenção do uso de álcool e outras drogas, e tantas outras ações que são feitas em toda a União do Vegetal. Existe uma beneficência que é para atender a nossa irmandade, a beneficência interna, né, que também tem suas necessidades, como todos nós aqui sabemos. E o Pró-Família, então, ele tem um foco, atualmente, na beneficência interna. Está nos nossos planos, futuramente, ampliar, mas, no presente momento, o que nós estamos visando é fortalecer a nossa irmandade. Vinícius, por favor. E um outro aspecto da beneficência,
que é aquela mais reconhecida por todos, é a beneficência que procura atender uma necessidade mais emergencial, mais aguda, que nós podemos dizer que é dar o peixe, uma cesta básica, um auxílio numa situação de necessidade, por exemplo, de saúde, que é muito importante. Acontece que essa forma de beneficência, muito embora necessária, ela tem um alcance limitado. Porque se nós provemos uma cesta básica esse mês para uma família, e a condição dessa família permanecer a mesma, o mês que vem, outra cesta terá que ser providenciada, e assim sucessivamente. Por isso, o movimento hoje, no mundo todo, na área de assistência social, da beneficência, é uma forma de beneficência que fortaleça as pessoas, que permita às pessoas, caminhar melhor com as próprias pernas, digamos assim. E é o que nós chamamos da beneficência do ensinar a pescar. Uma complementa a outra. Agora, essa forma da beneficência, do ensinar a pescar, ela tem um alcance maior, exatamente porque permite que a própria pessoa ou família se fortaleça e caminhe com mais equilíbrio na vida. Como disse o mestre Antônio, o aspecto material, o aspecto financeiro, é um dos elementos muito importantes na vida do ser humano. Tanto que o mestre Gabriel ensina que existem 3 pilares que equilibram o ser humano, que é o trabalho, a família e a religião. O trabalho, nesse sentido, é exatamente para prover o pão nosso de cada dia, que é absolutamente necessário. E nós sabemos que muitos dos nossos irmãos ainda têm alguma dificuldade, ainda não encontraram a facilidade de ganhar esse pão que representa todo o sustento de uma família. É onde se insere o pró-família. Por favor, Vinícius. Tá? Então, por isso que esse é o nosso emblema, digamos assim. Não é exatamente uma logomarca, né? Que é a beneficência do ensinar a pescar. E existem alguns princípios que nós estamos procurando colocar em prática. O primeiro é aproveitar ao máximo os recursos já existentes no nosso Centro Espírita, Beneficente União do Vegetal. Por exemplo, as capacidades que temos nos núcleos, nas regiões, nas casas da União, estrutura já existente, as próprias instalações, softwares, programas já realizados que se mostraram bem-sucedidos. O segundo princípio é respeitar as características de cada núcleo, de cada região. Por exemplo, eu estou morando atualmente na 9ª região, no interior do Paraná. É uma região mais fria. Eu vim de uma região muito mais quente. O tipo de serviço que existe lá é muito forte, essa questão de cuidados com a piscina, manutenção de ar-condicionado. Aqui, as características já são outras. Então, como nós somos hoje uma instituição que alcança não só todo o território nacional, cada um com as suas características, né? Então, nós temos núcleo numa grande metrópole como São Paulo, e temos em pequenas cidades do interior do Acre, como, por exemplo, Feijó e Tarauacá, né? Certamente que as necessidades podem até ser semelhantes, mas a forma de suprir
essa necessidade vai se adaptar a cada local. Então, mais à frente, eu vou falar o que cabe a cada um de nós dentro dessa estrutura da beneficência da União do Vegetal, mas já fica, assim, evidenciado para nós que não é possível a Casa da União Matriz atender a todas as regiões, a todas as cidades. A beneficência, ela deve acontecer localmente. Né? É isso que nós pretendemos através desse movimento. E para que a gente possa desenvolver isso de uma forma melhor, mais otimizada, mais rápida, com menos recurso, um instrumento importante é fazer cooperação com outras instituições. Por exemplo, nós nós podemos desenvolver alguns ofícios para os nossos irmãos, através de cursos de capacitação, treinamento, que é uma coisa muito boa. Porém, nós não precisamos, da União do Vegetal, só nós provemos esses cursos. Então, nós podemos fazer cooperação com instituições locais, por exemplo, um colégio técnico que exista na cidade, o SEBRAE, o SENAI, uma faculdade, e como eu já falei em outras ocasiões, principalmente para essas instituições de ensino, fazer uma parceria com uma instituição como a nossa, como a Casa da União, é um benefício para essa instituição também. Então, nós ampliarmos um pouco o nosso foco, né, e buscar essa conexão com outras instituições. Agora, para que isso aconteça de uma forma melhor, mais eficiente, é preciso ter pessoas responsáveis por esse movimento dentro das diversas regiões. Então, a Coordenação Regional da Beneficência, ela designou um responsável pelo programa dentro de cada região. Em algumas regiões, as atividades, o movimento está sendo, assim, muito bom, interessante, dinâmico. Em outras, ainda não está. Então, um dos objetivos da nossa reunião hoje é exatamente identificar algumas necessidades e também orientar como realmente fazer com que as coisas aconteçam na prática. Porque tudo que nós estamos fazendo e falando é para acontecer na prática, né? A beneficência, ela requer ação, ela requer realização. Não é suficiente planejar, não é suficiente ter boa vontade. A boa vontade é fundamental, mas ela precisa se transformar em realização. Por isso, usamos a expressão fazer o bem, fazer, realizar, trabalhar. Né? Esse é um chamamento que nós estamos fazendo, né? E queremos falar bastante disso nesse encontro de hoje. E aí, né, se nós temos aqui uma Casa da União Matriz, se nós temos os responsáveis regionais que trabalham junto com as coordenações regionais, ainda melhor é que se a gente puder, em cada localidade, ter uma coordenação local. Nesse sentido, nós vamos ter assim, uma espécie de um organismo vivo, né? Onde cada núcleo, cada DAV, cada cidade é uma célula desse corpo maior, que é a Casa da União como um todo. Por favor, Vinícius.
Então, para isso acontecer, o programa Pro Família, ele tem atuação em 3 frentes de trabalho. E eu vou pedir, por favor, ao conselheiro Ranieri. O conselheiro Ranieri, ele mora e é associado, né, na cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais. Ele é um médico com uma longa trajetória na área da beneficência, uma pessoa de capacidade, de coração bom, e ele que está coordenando, desde fevereiro, o Pro Família. E se o senhor puder explicar, conselheiro, essas 3 frentes de trabalho, eu agradeço. Sim, senhor mestre. Inicialmente, cumprimentar a todos que estão presentes, meu boa noite para todos. Gratidão eu, mestre Marco, pela participação nossa aqui na reunião. E dentro do que o senhor propõe, eu estou ouvindo um ruído, o som do meu microfone está bom, está chegando bem? Eu não entendi, conselheiro. O som do microfone está chegando bem? Para mim está dando um ruído. Está chegando. Então, quando a gente estrutura esse programa Pro Família em frentes de trabalho, exatamente assim, pelos objetivos do programa. Então, nós estruturamos da seguinte forma: pensando na Irmandade, primeiro a gente pensa nas pessoas que a gente conhece dentro dos núcleos, isso é muito comum, as pessoas que já produzem algum tipo de serviço ou que tenham algum produto e que isso possa servir de meio para melhoria de sua renda. Então, só um minutinho, conselheiro, por favor, Vinícius, adianta aí. Então, a gente tem nos núcleos as pessoas que a senhora que sabe fazer uma coxinha, o rapaz que sabe consertar um chuveiro e José Araújo, por favor, fechar o seu microfone, por favor. Então, essas pessoas, elas já têm algum produto ou serviço para oferecer, e se são produtos ou serviços que a gente já compra ou contrata de fora, por que não privilegiar um irmão e facilitar isso para ele? Então, essa frente de trabalho do empreendedorismo, ela vem de encontro a facilitar isso, seja através de um aplicativo no WhatsApp ou no Facebook, ou alguma forma para que esse irmão que já tem algo a oferecer possa ficar conhecido e apresentar seu produto ou serviço no mercado. Então, essa é uma das frentes de trabalho. A outra frente de trabalho que a gente montou é para aquele irmão que ainda não tem uma capacitação ou algo para oferecer. Então, ele precisa adquirir conhecimento ou experiência, e aí essa frente de trabalho da profissionalização e empregabilidade, ela vem de encontro a isso. Como? O mestre Marco já usou o exemplo, já falou, a gente organizando ou internamente com o pessoal capacitado nosso, da União do Vegetal, ou através de parcerias, poder proporcionar para esse irmão que precisa de uma fonte de renda, mas não tem um produto ou serviço para oferecer um curso, uma capacitação, um treinamento, ou um apoio, uma forma que ele possa obter o seu emprego. Então, essa é uma outra frente de trabalho. E tem uma terceira frente de trabalho, que também o mestre Marcos já falou, que é a frente de trabalho que busca as redes de cooperação, exatamente para aquelas ações que nós não temos ainda dentro da estrutura da União do Vegetal ou com o nosso pessoal, e aí a gente tem uma equipe que vai em busca de quem possa colaborar ou cooperar, montando redes de apoio. Seja uma prefeitura, dentro da prefeitura um setor, uma universidade, SEBRAE, SENAC, SESC, toda instituição que puder ser parceira
montando uma rede de apoio para nós, serão bem-vindas. Então, com essas 3 fontes, a gente entende que podemos aí ter alguma coisa para oferecer para aquele irmão que a gente diz assim, aquele que está lá na ponta, dentro do núcleo, e que está precisando desse apoio. O que eu destaco em toda essa estrutura do Profamília é que nós, né, da Casa da União Matriz, o programa Profamília, a vice-presidência, toda essa equipe, a gente está se colocando à disposição quase que como um órgão de consultoria e apoio, porque, na verdade, quem deve desenvolver e aplicar esse trabalho é também o pessoal da ponta, a Casa da União Local ou o monitor nuclear da beneficência. Então, quer dizer, levar essa informação até os núcleos e aos irmãos para que a gente possa ter o retorno. O que tem em cada região, quais as necessidades de cada núcleo, e aí a gente pode integrar isso com a proposta que a gente já tem. E aí o programa vai funcionar efetivamente. Tá bom assim, Mestre? Que estou me lembrando é isso. Excelente, muito bom. Grato, viu, conselheiro? E só um momentinho, viu, Vinícius? Pode deixar nesse slide aí. Então, esse aspecto, né, que foi frisado agora pelo conselheiro Ranieri, ele é importante, e hoje nós estamos transmitindo diversas informações, principalmente para aqueles que ainda não estão muito inteirados, né, algumas novidades. Então, destacar o seguinte, que essa reunião está sendo gravada e vai ser disponibilizado um link no YouTube. Esses slides vão ser disponibilizados tanto no grupo dos coordenadores regionais, como dos responsáveis regionais pelo Profamília e dos dirigentes da beneficência. E como ele falou, né, nos acionar, né, para cada uma daquelas 3 frentes mencionadas pelo conselheiro Ranieri, existe um responsável. Então, o Mestre Benjamin, ele é responsável pela parte de empreendedorismo, ele está substituindo o irmão nosso, que teve uma situação, precisou se ausentar, espero que temporariamente. A conselheira Juliana, ela é responsável por essa área de capacitação e empregabilidade, e o conselheiro Wellington é responsável por essa área de redes e cooperação. Inclusive, cada uma dessas áreas já tem alguns materiais prontos que podem ser utilizados. Por favor, Vinícius. Um corpo, ele funciona bem porque existe uma harmonia entre todos os elementos desse corpo, e cada elemento tem a sua finalidade, tem a sua função. Da mesma forma, nós esperamos que esse trabalho, que é de toda a beneficência da União do Vegetal, também siga esse exemplo da natureza, essa sabedoria que a natureza tem para nos ofertar. Então, como foi dito pelo conselheiro, as ações beneficentes, elas devem acontecer principalmente nos locais onde estão os irmãos, ou seja, nos núcleos, nas casas da União, nas cidades. Então, as casas da União local, as monitorias de núcleos, de DAV, elas têm uma função muito importante, que é decidir as atividades a serem implantadas, se curso, que curso, se é uma capacitação, que capacitação, se é uma ação empreendedora, que ação que é essa, em coordenação com em conjunto com a coordenação regional. E buscar os recursos e os meios necessários para a implantação dessas atividades. Então, isso eu estou falando lá localmente. Aí, Vinícius, por favor.
As coordenações regionais, juntamente com o responsável regional, né, tem como atribuição incentivar o desenvolvimento dessas atividades, ser aquele incentivador, né, apoiar e acompanhar a implantação. Né? O que é apoiar? É estar junto, auxiliando a pensar, auxiliando a resolver alguma necessidade, auxiliando a encontrar uma solução e divulgar ações relacionadas. Nós vamos falar em um determinado momento especificamente nessa questão da divulgação, da comunicação, que é tão importante e está podendo melhorar. E nós, da Casa da União Matriz, o que nós fazemos? Nós desenvolvemos metodologias em apoio, né, e transmitimos isso aí através de encontros, através de documentos, e também dando apoio à implantação das atividades nas diversas regiões. Eu estive, juntamente com a minha companheira, em novembro do ano passado, nós estivemos no Norte, desenvolvendo quase que diariamente alguma atividade ligada à beneficência, conversando com as pessoas da localidade, dando palestras, orientando, e isso é muito bom, e nós nos colocamos à disposição, né, dos senhores e senhoras, para fazermos isso. No caso, nós estivemos no Acre, tanto em Rio Branco como no interior do Acre, em 3 cidades do interior do Acre, estivemos em Porto Velho. E mais não fizemos porque não tínhamos condição, né, de tempo, mas essa é uma possibilidade que fica aberta, tá, para os senhores e senhoras que acharem que nós podemos auxiliar de alguma forma. O resultado que eu senti foi muito positivo. Por favor, Vinícius. Tá. Aí essa questão que eu falei agora da comunicação. Por favor, Vinícius. Na sua casa, né, você abre a torneira e tem água, né? Por que tem água? Porque existe um reservatório, a caixa d'água, existe uma tubulação que liga a caixa d'água até as torneiras, para suprir as necessidades de água na sua residência. Por favor, Vinícius, o que vem a ser essa caixa d'água? Uma comparação que nós vamos fazer para a gente perceber a importância de cada um de nós dentro desse corpo da beneficência da União do Vegetal. Então, nós, da Casa da União Matriz, né, nós desenvolvemos atividades, informações, coordenações, no caso do Pró-Família. Não é só do Pró-Família, né, mas aí nós estamos focando nisso, certo? Então, é como se nós fôssemos um reservatório de água. A coordenação regional, o representante regional, o responsável regional, é o elemento que liga a caixa d'água até a torneira, né? Por favor, Vinícius. O que é a torneira? É a Casa da União local, são os núcleos, né? Então, a coordenação regional e os responsáveis regionais, eles têm essa importância de conduzir, né, esse movimento na forma de informações, de capacitações, né, para que localmente sejam dados os meios para, entre aspas, abastecer os nossos irmãos. Porque o Pró-Família, ele só existe por uma razão, é suprir, é auxiliar os nossos irmãos. Então, por favor, Vinícius. Então, o que acontece se algum desses 3 níveis falhar? Qualquer um de nós, desses 3 níveis, a água não vai chegar.
Ou seja, essa ação que consideramos tão necessária não vai se realizar, né? E nós já sentimos, nós estamos, todos nós, aproximadamente na metade do nosso mandato, a metade do triênio. Em junho, agora, chegamos exatamente na metade, porque nós assumimos, todos nós, em janeiro do ano passado. E nós percebemos por diversas maneiras, que em algumas regiões, que em alguns núcleos, há uma falta quase que absoluta de informação. Às vezes, das pessoas nem saber que existe o Pró-Família, né? E nós já realizamos diversas atividades de capacitação, né? De orientação para dirigentes, para coordenadores regionais. Então, essa reunião de hoje, ela é um chamamento para que cada um de nós, né, perceba qual é a sua função dentro desse todo, né, desse corpo, como eu estou falando, né, para fazer com que jorre, com que flua, com que chegue até os nossos irmãos, né, essas atividades. E eu vou transmitir um pouco da minha experiência. Tem aqui, eu estou vendo, né, o mestre Alexandre, o conselheiro Francisco, que são lá da terceira região. Eu iniciei minhas atividades na beneficência na terceira região, e nós tivemos diversas atividades focadas em apoio à geração de renda. E o que eu percebi é que quando começamos esse movimento, ele é um movimento contagiante no bom sentido da palavra. Por exemplo, a maioria das pessoas, quando você levanta e fala de beneficência, está pensando em dar uma cesta básica, em dar uma contribuição financeira. Quando eles percebem, quando os irmãos percebem que dar um curso, auxiliar o desenvolvimento de um negócio, auxiliar uma pessoa a melhorar o seu currículo, a se portar melhor numa reunião de emprego, esses irmãos, eles começam a perceber um espaço de atuação na beneficência. Então, pessoas que às vezes são alheias aos movimentos da beneficência se motivam a trabalhar. E os nossos irmãos também, né, que precisam mais, eles tendem a buscar. Às vezes, nós temos que entender que, em alguns momentos da vida, às vezes está sujeito a pessoa desanimar. Hoje mesmo, nós recebemos de um irmão, da esposa de um irmão, ele, assim, desanimado com a vida, desanimado, porque ele não está conseguindo suprir as necessidades da família dele. Uma coisa, assim, sofrida. E quando vem esse movimento coletivo, ele sentiu o apoio. Isso aí não só vai trazer conhecimento, meios de realização, mas vai trazer uma força interior para que ele se movimente, para que ele busque. Então, nós acreditamos que esse movimento ele pode ser bastante positivo, mas isso requer que as ações cheguem no seu destino. E, para isso, todos esses níveis que nós estamos mencionando, Casa da União Matriz, coordenação regional, responsável regional, monitor, dirigente de Casa da União, esteja se movimentando. E nós vamos encontrar dificuldades. Eu não vou dizer que está sujeito, porque
é muito sujeito a acontecer dificuldade. É da vida. Sempre que nós queremos realizar alguma coisa, nós vamos encontrar, é muito provável, né, que se encontre alguma dificuldade. Né? Nesse momento, nós precisamos colocar a nossa inteligência, colocar essa força que vem do vegetal, que vem direto do alto do mestre Gabriel, em ação para superar. E por isso essa união que existe entre nós, existe, para nos auxiliar. Agora, o que não devemos, em hipótese alguma, é parar, é ficar estático. Aparece uma dificuldade, ficar estático. Né? Nós temos é que buscar meios de superar. Lembrando que a autoridade dentro... Conselheira Cláudia, por enquanto, as perguntas são por escrito, tá bom? É que a conselheira Cláudia levantou a mão. Nós temos que lembrar que as autoridades do Centro Espírita são mestre central, antes, mestre assistente geral, mestre central, mestre assistente central, mestre representante, presidente. Então, a gente precisa caminhar dentro da ordem, mas ficar dentro da ordem é agir de forma organizada, conversar com o representante. Algumas regiões já promoveram reuniões conosco. Eu participei de uma reunião na 6ª região, estava o central, tinha assistente central, tinha mestre representante, foi muito bom. O conselheiro Ranieri, recentemente, também, da mesma forma, ele participou de uma reunião onde estavam essas autoridades, estava o coordenador regional da diretoria geral. Então, são maneiras que nós vamos encontrando e nos auxiliando mutuamente para fazer com que esse fluxo positivo ele aconteça de fato. Por favor, Vinícius. Aqui estão, né, uma tabelas que todos conhecem, com o responsável pelo Profamília, o coordenador regional. Por favor, Vinícius. Tá. Então, nós estamos falando ainda de comunicação. Por favor. Então, essa frase, né, eu encontrei recentemente, existe todo teorias, especialistas em comunicação, né? Por exemplo, nós estamos agora num processo de comunicação, onde eu estou sendo a fonte emissora e você o receptor, né? Será que o que eu estou falando está chegando adequadamente até você? Assim, numa reunião como essa, não é muito fácil de saber. Mas, no dia a dia do nosso trabalho nos núcleos, é importante, né, a gente perceber, primeiro, se a informação está chegando e como essa informação está chegando. Por favor. Aí, aquele sistema que eu estava lendo uma pergunta, deixa eu responder aqui a pergunta. Quem pergunta é da Casa da União, deve ser a conselheira Fabiana, né, presidente da Casa da União do Distrito Federal. Moranguinho congelado? Opa! Deixar o microfone aí, por favor. E ela pergunta se é possível fazer uma comunicação do responsável do Profamília oficialmente pelo mural digital. Sim, é possível. É possível utilizar esse canal, né, que é o mural digital. Né? Acho até que a gente deve usar mais do que temos usado até agora. Tá? Conselheiro Ranieri, por favor, anote isso aí que a conselheira Fabiana pede,
né, para a gente providenciar um comunicado seu, tá bom? No Mural Digital. Sim, senhor. Vamos seguir. Tá? Por favor, Vinícius. Agora, o que nós podemos fazer, né? Aí nós estamos falando agora mais em nível da região e dos núcleos. Fazer algumas palestras de divulgação do Pró-Família, né? A gente tem materiais, nós podemos fazer vídeos curtos. Hoje é uma maneira eficaz de se transmitir uma informação. Então, por exemplo, o presidente da Casa da União, o responsável regional pelo Pró-Família, coordenador regional, grava um vídeo direcionado para a Irmandade da sua região, falando de algum assunto. Por exemplo, nós temos programado para breve uma capacitação, aliás, isso não é do Pró-Família, me desculpe, mas agora eu vou concluir, sobre captação de recursos, né? A gente pode mandar um informativo por escrito, mas pode fazer um vídeo também, explicando do que se trata, né? E assim, eu recomendo, em diversas regiões já estão sendo feitas algumas ações que se usem os meios possíveis para divulgação, né? Nem sempre o horário dos avisos na sessão é suficiente. Nós temos no Centro Espírita, né, diversas áreas. Então, chega na hora dos avisos, tem um tanto de coisa para ser avisada, secretaria, tesouraria, plantio, né? A Cláudia está perguntando, conselheira Cláudia, se é possível fazer uma reunião para a 18ª região. Com certeza, conselheira. Por favor, conselheiro Ranieri, anote esse pedido da conselheira Cláudia. Tá? Agora, da nossa... Sim, viu, conselheira? A resposta é sim, tá? Mas, continuando, uma ação que nós vamos começar a fazer com frequência, agora eu já estou falando da Casa da União Matriz. Esses dois primeiros, eles são mais locais, né? Inclusive porque nós já fizemos algumas palestras de divulgação, hoje mesmo está sendo, né, de certa forma, uma divulgação, né? Agora, o que nós vamos fazer, começar a fazer em breve, são reuniões periódicas, não tem uma periodicidade, mas, digamos assim, uma a cada 2 meses, onde nós vamos reunir ações já realizadas que tiveram um bom resultado. Então, por exemplo, eu estou falando isso para os senhores já ficarem sabendo, e quem tiver essa disponibilidade de falar, nos procurar. Então, nós vamos um dia, por exemplo, falar em treinamento, em capacitações de pequenos trabalhos, por exemplo, consertar ferro elétrico, costura, consertar chuveiro, aparar grama, limpar piscina, exemplos, né? E aí, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos organizar esses eventos, né? E onde quem tem essa experiência realizada vai contar para as pessoas. Olha, lá na nossa região, no nosso núcleo, nós fizemos isso, isso, isso. Fizemos da seguinte forma. Para uns 10 minutos, mais ou menos, aí os outros que se interessarem, depois pode procurar essa experiência bem-sucedida, né, para aprender também. Isso é uma maneira de nós disseminarmos o conhecimento, né? Por exemplo, desenvolvimento de currículo, né? O que foi feito? Fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos um teatro, fizemos simulação, fizemos um breve curso de português, eu não sei. Aí vamos mostrar as experiências bem-sucedidas. E vocês podem pensar em outras coisas, né? Nós falamos do mural digital, né? Mas você pode também ter um mural físico lá no seu núcleo, né? Colocar um cartaz, por exemplo,
falando que existe o Pró-Família, divulgando um curso, divulgando uma reunião, coisas assim, tá? Para fazer acontecer. Lembra de uma coisa, eu costumo dar esse exemplo. Todo mundo sabe o que é Coca-Cola. Todo mundo sabe para que serve Coca-Cola. Todo mundo sabe como beber Coca-Cola. E por que todo dia tem propaganda da Coca-Cola? Por que será? É para manter vivo. Entenderam a comparação? Nós precisamos manter, sem ser chato, lógico, sem ser insistente, mas, assim, dentro de um bom senso, manter viva essa ação, essa iniciativa, para que as pessoas se lembrem que existe, que ela pode procurar se ela tiver necessidade, e ela pode procurar também se ela tiver disponibilidade, né? Uma pessoa que tem um conhecimento que pode compartilhar com os outros. Vou dar um exemplo, né? Eu falei de ar-condicionado. Uma limpeza de ar-condicionado é uma coisa, uma limpeza simples, é uma coisa relativamente fácil de se fazer, né? Tem locais que cobram 150, 200 reais, né? É um trabalho que se faz assim com tranquilidade, 1h30, 2 horas, com tranquilidade. Limpeza de piscina, um conserto de algum eletrodoméstico, um conserto de roupa, eu não sei, vai depender de cada caso, né? Fazer um pão, fazer bolo, fazer salgadinho, fazer arranjos de flores. Aí, a criatividade de cada um, isso já está acontecendo, né? Então, nós podemos mais. Quando a gente diz assim, que a ação ela precisa ser pensada localmente, é porque quem está no núcleo ou na Casa da União é que sabe, primeiro, o que pode atender melhor a Irmandade e quem pode atender. Não adianta eu, por exemplo, querer dar um curso de limpeza de piscina se não tem quem saiba limpar. Aí, tudo bem, eu posso buscar alguém fora também, tá? Mas se tiver alguém que já saiba fazer alguma coisa, esse é um meio bom de acontecer. Por favor, Vinícius. Nós fizemos uma pesquisa, por favor. Ela foi preenchida por coordenadores regionais e responsáveis. Foram respondidos, né, por todos os coordenadores regionais e por 11, digamos assim, responsáveis pelo Pró-Família. Por favor. Uma das perguntas o quanto que conhece o Pró-Família. Então, veja, que 21 pessoas, ou seja, aproximadamente 70% de nós. Veja bem, eu não estou falando de um irmão, não. Eu estou falando de um coordenador regional, eu estou falando do responsável regional pelo Pró-Família. 70%, ou seja, um total de, em 36, 21 pessoas, que ou conhecem pouca coisa ou quase nada. Como que isso vai acontecer se nós que somos responsáveis não sabemos, né? Então, como que nós vamos fazer? Então, nós vamos esperar que alguém venha até nós para nos falar. Isso já está sendo feito, não é de hoje, já está sendo feito. Nós fizemos lançamento, fizemos palestras, mandamos materiais, com alguma constância a gente promove eventos, né? Fazemos reuniões, e as pessoas que são responsáveis ainda têm
muito pouco conhecimento, né? Não tem como nós irmos até um a um para saber o que está faltando, o que você quer saber. Não é possível, não é assim que, né, que deve funcionar. Tá? Veja que somente 8 pessoas disseram que têm conhecimento suficiente. Esse resultado, por si, é uma demonstração que a gente está podendo melhorar bem esse movimento nosso, né? Que é um movimento positivo, né? Porque tudo que nós estamos fazendo não é em benefício próprio, é em benefício dos nossos irmãos, né? Então, quanto melhor nós estivermos capacitados, informados, né, tanto melhor. Então, por exemplo, hoje nós estamos tendo uma reunião, daqui a pouco começa a se cansar, a atenção já diminui um pouco, né? Algumas pessoas que conhecem pouco, já, não, como é que é isso que funciona, o que ele falou, tal. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos assistir de novo esse vídeo, nós podemos ler, podemos lá buscar entender, né? Pensar, conversar, né? Conversar, isso, exatamente, conselheiro Francisco. Ele disse assim, que conheço pouco e tem algum conhecimento, como sendo que tem pouco conhecimento, né? Eu entendi a pergunta, mas do que existe para conhecer, não é tanta coisa. Então, se a pessoa está sentindo que falta conhecimento, né, o que eu recomendo é buscar esse conhecimento, é buscar através desses mecanismos que eu comentei, tá? Para que a coisa aconteça. O que nós queremos é que hajam ações, que haja movimento, né? E acreditamos que quando se conhece, há mais chance de se realizar atividades que cumpram os seus objetivos, tá? Por favor, Vinícius. Agora, nós vamos ter um tempo para perguntas. Agora pode perguntar apenas por uma questão de ordem. Nós vamos, em primeiro lugar, priorizar os coordenadores regionais, tá? As perguntas dos coordenadores regionais. E eu só vou pedir o seguinte: nós estamos, nesse momento, em 60 pessoas, tá? Que sejamos o mais objetivo e sintético e resumido possível, tá? O conselheiro Ranieri quer falar. Por favor, conselheiro. Ô, mestre, a respeito desse assunto, eu estou querendo trazer também algumas informações e observações minhas, porque realmente essa questão da informação, desde que a gente começou o trabalho, desde que eu estou responsável por essa coordenação, a gente vem percebendo, né, da forma que eu falei, essa informação a respeito do programa e do que a gente tem a oferecer não tem chegado na ponta. Então, quando eu percebi isso, a gente começou um trabalho de divulgação do programa e que eu vejo que já tem surtido algum resultado. Então, nessa sequência, eu comecei a me reunir dentro das regiões e recomendando aos coordenadores regionais de beneficência para reunir para a gente, nessas reuniões, as autoridades locais, seja o mestre central, os seus assistentes, o diretor regional, os coordenadores, os responsáveis, monitores, e assim a gente tem feito.
Então, por exemplo, de janeiro para cá, eu já fiz reuniões regionais com a terceira, com a quinta, com a sexta região, com a 13ª e a 16ª também. 13ª, 15ª, 15ª e 16ª região. E eu percebo que quando a gente consegue falar com essas autoridades e explicar melhor o programa, a coisa começa a fluir mais. E dentro das dificuldades que eu tenho observado nesses contatos, uma coisa que eu quero trazer aqui para a reflexão de todos é isso que o mestre Marco falou agora há pouco, o papel de cada um de nós. Então, eu tenho percebido, além da falta da informação, às vezes algumas dificuldades interpessoais. Porque a gente tem que entender, foi apresentado aqui pelo mestre Marco, que existe uma estrutura organizacional do programa, né, que é o ProFamília, que está inserido dentro da estrutura da Casa da União, que está interligada à União do Vegetal como um todo, através da diretoria geral. Então, quer dizer, são 3 estruturas hierárquicas que, de certa forma, precisam interrelacionar e comunicar. Então, quando a gente consegue esse conhecimento, para chegar lá no núcleo, na ponta, fica mais fácil, sabe? Quer dizer, o mestre central está sabendo, né? Teve região que o diretor regional me pediu alguma coisa escrita, que ele demonstrou interesse em mandar um ofício ou uma correspondência para cada um dos mestres representantes, falando do apoio ao ProFamília. Então, dessa forma, devagarzinho, a gente conseguindo falar com a região, a gente tem percebido que a coisa caminha. Mas precisa também das pessoas ocuparem seus lugares. Então, para nós, Casa da União e ProFamília, a nossa referência, digamos assim, a primeira autoridade que a gente vai procurar, dentro da região, é o coordenador regional da beneficência. E para isso, para essas atividades, ele vai contar com o responsável regional. Então, precisa saber quem é quem, não é que um manda no outro, mas assim, quem está auxiliando quem. Então, esses dois precisam estar bem integrados. Da mesma forma, dentro do núcleo, o monitor local ou o presidente da Casa da União com o responsável local. Então, para que cada um cumpra o seu papel, e aquele exemplo que o senhor trouxe da caixa d'água, que haja um fluxo contínuo e bem direcionado com as pessoas trabalhando em harmonia. Então, a conselheira Cláudia perguntou agora há pouco a respeito da possível reunião na 18ª região. Estou querendo, antes de entrar nesse debate das dificuldades, me colocar à disposição. Os coordenadores regionais, as autoridades das regiões quiserem, podem me procurar, estou me colocando à disposição para ter uma sequência nesse trabalho, da divulgação do programa dentro da região, com as autoridades locais, e a gente poder disseminar mais essa questão do conhecimento do que é esse programa. É isso, ministro. Boas palavras, conselheiro. E, em especial, essa ênfase que o conselheiro Ranieri deu, a importância de uma integração boa entre o coordenador regional, que é o responsável, né, pela região, e a pessoa designada para ser o responsável pelo ProFamília. Que haja uma boa comunicação entre ambos é um facilitador para que as coisas aconteçam de forma melhor. Sim, conselheiro Francisco, meu amigo. Ô, mestre Marcos, tudo bem? Boa noite a todos aí. Mestre Marcos, como que está sendo feita a comunicação especificamente entre a Casa da União Matriz e os mestres centrais? Isso vem de cima para baixo ou é responsabilidade do coordenador regional também informar o mestre central a respeito de alguma coisa? Muito boa pergunta. E essa é uma questão que, mesmo dentro da vice-presidência,
vez por outra surge. Meus amigos, a nossa instituição hoje, ela vem crescendo em todos os sentidos, né? Um mestre central, ele tem tantas atribuições, quem conhece, quem está mais próximo, sabe disso. A quantidade de departamentos que existem, né? As situações espirituais que precisam ser atendidas. Então, para organizar o trabalho, o coordenador, o mestre central, ele designa um coordenador regional, no caso da beneficência. Então, o primeiro canal de comunicação precisa ser o coordenador regional, né? Daí a importância da conexão, da integração do coordenador regional com a Casa da União Matriz. Então, o fluxo normal vamos falar do Pró-Família, né? O fluxo normal o responsável pelo Pró-Família, ele se comunica com o coordenador regional, levando informações, trazendo orientações, planejando e realizando, né? O coordenador regional, sentindo a necessidade, ele procura o mestre central. Esse é o canal natural. Esse é o canal natural, né? Agora, havendo uma necessidade, né, que possamos nós atender de alguma forma, como o conselheiro Ranieri, por exemplo, falou, aí a gente procura atender. Mas porque, por exemplo, eu sou sócio na 9ª região. Eu não sei quem é o mestre central de uma determinada região. Não vou dar exemplo, né? Que alguns eu sei. Mesmo que eu sei, eu não conheço, né? E assim também é o conselheiro Ranieri. Então, é muito mais viável, está muito mais dentro do fluxo normal, que esse coordenador regional ele fale, por exemplo, mestre central, nós não estamos conseguindo chegar até as irmandades, porque em alguns núcleos a gente não tem espaço para falar da beneficência, né? Ele está no lugar de fazer isso, o coordenador regional. Ou então, quando vai promover essas reuniões que o conselheiro Ranieri falou, que são bem positivas, quem que vai organizar essa reunião? O coordenador regional. É ele que conhece o central, é ele que conhece os assistentes centrais. Então, meu amigo conselheiro Francisco e demais amigos, né? Esse é o canal normal. Agora, o que nós podemos é auxiliar em alguma necessidade específica, tá? Mais alguma coisa? Então, fica aberto, outras pessoas que quiserem perguntar, à vontade. A gente só quis priorizar os coordenadores regionais, que podem continuar perguntando, e os outros participantes também. Mestre Marco Antônio? Sim? Ô, mestre Antônio. Beleza. Dá licença de falar aqui um pouco? Sim, senhor. Pronto. Em primeiro lugar, eu estou gostando bem aí da condução dessa reunião, uma reunião assim bem produtiva, bem trazendo aí com clareza, né, esse trabalho do Pró-Família. Eu quero compartilhar aqui com os senhores o seguinte: eu, quando cheguei aqui nesse lugar, né, de presidente da Casa da União Matriz, eu pedi ao mestre assim para me trazer um sentimento assim de que as demandas que cheguem para mim, na medida do possível, eu atenda a elas, né? Eu, assim, tenho evitado e feito um esforço para dizer um não e para, assim, não atender uma demanda que eu vejo que é plausível, que é justa.
Então, assim, dentro desse trabalho do Profamília, que é inclusive uma diretriz da representação geral, de que a gente tivesse, tenha um olhar para os nossos irmãos que estão em situação assim de vulnerabilidade financeira, né, material, a questão de trabalho e renda, né, esteja assim precisando de uma melhora. Eu vejo que, assim, se a gente identificar uma situação, por exemplo, no núcleo, ou numa abrangência de uma região ali, que tem uma atuação de uma Casa da União, ou mesmo de uma região propriamente dita, né? E que a gente identifique, por exemplo, que verdadeiramente tem alguns irmãos que estão em busca de um trabalho, de uma renda e assim estão encontrando dificuldade e eles estão precisando de um determinado curso de formação. Esse curso às vezes vai precisar de um investimento financeiro. Meus amigos, existe essa possibilidade dos senhores contarem com a Casa da União Matriz, mesmo inclusive para questões de aporte financeiro. Então, se a gente considerar uma causa que eu acredito que a maioria dessas causas que chegam para a gente são causas justas, bem encaminhadas, causas plausíveis. Nós podemos, com certeza, auxiliar, inclusive financeiramente, a pagar cursos de capacitação para alguns irmãos, que a gente veja, assim, com sinceridade, que estão em busca de um trabalho, né, em busca de uma de uma renda, né, para sustentar sua família, e a gente sinta verdadeiramente um interesse da pessoa. Claro que a gente precisa filtrar, né, que são situações de exceção, mas tem pessoas que às vezes abusam também da boa vontade dos outros em relação a essa questão de auxílio. Mas, naturalmente, a gente sabendo filtrar isso, sentindo sinceridade numa busca, numa demanda, a gente pode atender, inclusive financeiramente. Pode chegar para nós essa demanda através do conselheiro Ranieri, que é o responsável, é o coordenador do Profamília, né? Pode chegar para o conselheiro Ranieri, pode chegar através de um coordenador regional. Olha, tem uma determinada região, um determinado núcleo que tem uma situação assim, os irmãos lá estão precisando, a gente avalia e pode, inclusive, dar um aporte financeiro para realizar uma determinada atividade, uma determinada demanda que venha favorecer essas pessoas nessa busca de prosperidade material. Às vezes até em parceria com a região entra com a contrapartida, a gente complementa. Então, tudo isso é possível, meus amigos, tudo isso é possível. A gente ter esse olhar de boa vontade, de querer realmente auxiliar nossos irmãos que estão precisando, principalmente no tocante a protagonismo, né, pessoal, né? E não propriamente uma doação, um assistencialismo que às vezes tenha que ser repetido às vezes, mas algo que a gente possa auxiliar o irmão a se tornar independente no seu trabalho, na sua geração de renda. Então, podem contar com a Casa da União Matriz nesse aspecto. Nós temos recursos. Claro que nós temos limitações também, precisamos filtrar, precisamos avaliar caso a caso, mas, em princípio, teremos um olhar de atender dentro do possível essas demandas, tá? Então, eu quero compartilhar isso com os senhores, porque eu tenho certeza que isso vem trazer também, assim, digamos assim, uma energia maior para a gente realizar esse trabalho, tá? Então, contem comigo nessa demanda. Muito grato, mestre Antônio. Muito bom ouvir isso aí, viu? Continuamos aqui ainda com alguns minutos. Vinícius, adianta um slide, por favor. Gabriela, deixa eu olhar aqui sua pergunta. Quero saber sobre a divulgação desses empreendedores em rede social, é de responsabilidade do coordenador local, inserir os serviços na ferramenta digital ou só direcionar o link? Gabriela, existe uma pessoa responsável por isso. Então, essa pessoa, a parte da operacionalização, né, inserir um novo participante, normalmente é feito
pelo responsável por aquela rede. Tá? Acontece que a pessoa responsável pelas nossas redes, ele precisou se desligar por uma necessidade pessoal dele. Tá? Então, o mestre Benjamin, ele está respondendo provisoriamente. Ele teve já que ele é coordenador regional da 11ª região, e ele teve, por circunstâncias, de assumir 2 novas responsabilidades, e de presidência da Casa da União, e agora responsável por esse foco do Pró-Família. Então, eu vou pedir para ele, se ele... Isso, exatamente. Para o senhor falar, mestre Benjamin, por favor, para dizer como é que está a situação, tá bom? Em relação a isso que a irmã perguntou. Sim, senhor. Boa noite, meus amigos. Bem, mestre, como eu já tinha antecipado aqui, né, falado aqui em reuniões anteriores, o irmão Davi é uma pessoa que fez um bom trabalho para nós, né, iniciou, né, o desenvolvimento dessas plataformas, né, que são 3 aplicações que estão sendo já utilizadas, mas por questões pessoais e familiares ele não pôde dar continuidade a esse trabalho, tá? Já fomos gratos a ele, né, pelo trabalho que ele fez, ainda está em algum grupo, mas assim, na medida dessa necessidade, ele deverá se afastar, e a gente espera que seja por um período de tempo que ele retorne ao nosso ambiente social. E eu estou aqui, mestre, eu trouxe aqui a essa reunião já 2 pessoas que estão se propondo a me auxiliar nesse trabalho, tá certo? É o conselheiro João Carlos, que está aqui na reunião, e tem também a irmã Beatriz, que também eu convidei para nos auxiliar, tá? Então, eu estou me inteirando já, conversei com o irmão Davi para que ele passe para a gente, né, o acesso às plataformas. Ele já está também em contato com o conselheiro João Carlos, que está aqui, e assim, na medida do possível, a gente vai ver se consegue, com a maior brevidade possível, já desenvolver esse trabalho e marcar uma reunião com as pessoas que têm interesse em a gente dê continuidade. Tá bem? Essa área de informática, essa parte de mídias sociais não é a minha área, né? A minha área médica de saúde, tá certo? E assim, em breve a gente vai poder, inclusive eu estou querendo agendar uma reunião com o senhor, mestre Marco, e com o conselheiro Ranieri, para a gente reestabelecer, né, as diretrizes com relação a esse aspecto do Pró-Família. Tá ok, mestre? Então é isso. Sim, senhor, mestre. E eu vou fazer um pedido aqui para o senhor, para o conselheiro João Carlos e a Beatriz, né? Beatriz. Que nós podemos ter essa conversa, mas independente dela, a Beatriz aí se apresentando, muito prazer, Beatriz, e que os senhores 3 conversem também entre si e, quando for possível, façam um breve comunicado, de preferência, para a Irmandade, né? De preferência, que marquem uma reunião, sempre assim, objetiva, horário para começar, horário para concluir, para dar uma reforçada nessas redes que são um instrumento bastante importante. Tá bom, mestre? Se os senhores puderem fazer isso, eu agradeço. Tá bom? Sim, mestre. E aqui na região, mestre, nós temos também aqui já um trabalho que foi iniciado pela irmã Beatriz, e até por isso que eu a convidei, né, que vem dar, talvez não, com certeza vem dar um bom auxílio a esse aspecto da empregabilidade. Eu até já falei desse projeto, né, que é o Mais Evolução, e a gente não conseguiu ainda, né, destacar na palestra que ela fez, mas a gente não conseguindo, eu tenho certeza que ela vem poder apresentar, né, para as pessoas que estão ligadas a esse trabalho. Se ela quiser falar alguma coisa para nós aí, né, já participando, eu acho que é bom para a gente, tá? E as demais plataformas, o conselheiro João Carlos também, ele não tem acesso ainda, hoje mesmo a gente conversou,
né, porque ainda estamos em fase de transição, né, para receber, né, senhas e a forma da gente poder administrar a plataforma, né, o iPlace, né, o site, né, que é o Desperte o Gigante Empreendedor e o Humano Empreendedor. Sim, senhor. Okay? Sim, Beatriz. Você dá licença, mestre Marco? Sim, senhor. Senhora. Meus irmãos, então, boa noite, né? Satisfação conhecê-los, estar participando aqui desse momento importante, né? Dentro do programa Pro Família, né? Que eu confesso que estou conhecendo um pouco mais hoje, aqui na 11ª região, a gente tem uma oportunidade para conhecer mais, né? Esse programa. E realmente o projeto Mais Evolução foi um projeto proposto na gestão anterior da Casa da União Coração de Maria, e o projeto, ele vai, assim, se alinha com o eixo que vocês colocaram hoje aqui, de profissionalismo e empregabilidade, né, propondo os mesmos objetivos, de propor capacitação para que as pessoas elevem seu nível de empregabilidade e fazer parcerias com empreendedores locais, sejam irmãos da União do Vegetal, sejam pessoas do mercado mesmo, de trabalho, para viabilizar o acesso dos irmãos às oportunidades. Então, a gente tem esses principais objetivos e em outro momento mais oportuno eu posso apresentar, juntamente com o mestre Benjamin e o conselho João Carlos. Sim, senhora. Gratidão. Muito grato, viu? E nessa linha, o coordenador regional da 2ª região, ele pergunta através de qual rede social está sendo mais bem sucedida essa oferta de empreendedores locais. Olha, nós ainda não temos um histórico, porque aconteceram algumas intercorrências, né? Nós disponibilizamos essas redes no final do ano, aí tivemos uns problemas técnicos pequenos, né? Mas atrapalharia, e surgiu essa situação da pessoa que implantou. Mas eu posso dizer, por experiência, que a melhor rede vai depender de alguns fatores, né? O que é uma rede? Uma rede social, né? Como o Instagram, o Facebook. É um mecanismo que conecta pessoas, né? Então, nós usamos para facilitar a comercialização de produtos e serviços. Então, dependendo do produto, principalmente do serviço, por exemplo, conserto de alguma coisa. Ora, um conserto, ele se dá localmente. Então, uma rede menor, né, local, por exemplo, de uma cidade ou de alguns núcleos, ele se presta de uma forma melhor. Como é que pode ser feito isso? Uma coisa que nós conversamos, isso pode ser revisto, que é o seguinte: se nós usarmos as redes já existentes, por exemplo, Facebook, Instagram, isso facilita muito, porque as pessoas já têm isso instalado. E o WhatsApp, estava me esquecendo, o WhatsApp é um recurso que hoje praticamente todo mundo tem, né? Então, criar redes, por exemplo, dentro dessas redes de comercialização, né, de oferta de produtos e serviços, dentro dessas redes já existentes, facilita, né? E, agora, cada caso precisa ser analisado, né? Então, aqui, ó, a Silvia, da 8ª região, está dizendo que estão realizando o levantamento das necessidades com a intenção de conhecer a realidade para construir os melhores caminhos. Isso é muito bom, né, Silvia? Desculpa, eu não sei se é conselheira, me desculpe, mas esse caminho de procurar entender quais são as necessidades, por exemplo, corpo instrutivo, como o mestre Antônio falou, né?
por exemplo, a gente identificar a necessidade de um curso específico, né? Porque nós podemos olhar e perceber alguma coisa que pode ser produtiva. Por exemplo, em regiões quentes, ou cidades onde tem calor, é um curso que eu ainda não consegui realizar, já quase conseguimos, se uma pessoa, mas aí teve um problema familiar, está um pouco afastado da União, é limpeza de piscina, né? E agora, só um minutinho, viu, Silvia? Eu acho que a gente precisa ser uma via de mão dupla. Procurar saber, né, quais são as necessidades. Só um detalhe, Silvia e amigos. Isso aí quem fala é o Steve Jobs, que é o fundador da Apple, né, que é a maior empresa do mundo, né? Ele fala que nem sempre as pessoas sabem o que elas precisam. Então, muitas vezes, a própria pessoa, ela sabe que ela precisa de dinheiro, ela entende isso, claro, né? Mas, assim, como resolver aquilo, nem sempre a pessoa sabe. Então, tem que ser um trabalho de mão dupla. Por exemplo, conversar com o presidente, conversar com o representante, né? Explicar, é uma coisa que nós recomendamos, os responsáveis, marque uma reunião, por exemplo, final de tarde de sábado, um momento, senta lá com o representante, com o presidente, explica o que é o Pró-Família, explica as possibilidades e pede ideias. O que o senhor acha? Porque eles conhecem a Irmandade de uma maneira, às vezes, muito melhor do que quem não está nesses lugares. Tá? Silvia, por favor, pode falar. A palavra está com a senhora. Isso. Boa noite. É só para dar uma contribuição, mestre Marcos, na plataforma do Gigante Empreendedor, né, eu acessei o mês passado e estou acessando. Uma das coisas que é importante é adequar aqueles cursos, né, que assim, conhecer a plataforma para que a gente possa ofertar para os núcleos, conhecendo também cada necessidade, né? Então, no levantamento que nós estamos fazendo, não só com formulário de pesquisa, mas conversando com os monitores, né? Porque, por exemplo, a minha porta de entrada, né, é com os monitores, eles que estão bem próximos da Irmandade, né, conhecem a necessidade, a gente criar essas informações, tabular ela, tanto no formulário como as informações que vêm chegando, das necessidades, para que a gente possa incluir e direcionar esses irmãos, né? Então, eu estive numa reunião com o senhor no dia 7, então teve a irmã que vai dar aquela formação na capacitação para projetos culturais, né? Eu não sei se o senhor lembra, e eu disse, eu conheço a nossa região aqui do DF, nós temos muitos artistas que já acessam, né, recursos públicos da área da cultura, né? Editais, e temos alguns também artistas, artesãos que ainda não acessam, não conhecem como que faz. Então, nós vamos direcionar alguns irmãos, né, que já trabalham na área de cultura, artesanato, para fazer essa formação com a irmã que vai ofertar. Então, é nesse sentido que eu estou querendo contribuir, né? O formulário, a conversa com o monitor, com o presidente, para que cada região, na minha região, né, eu tenho feito essa tarefa, esse exercício. Aí, surgindo as oportunidades, a gente vai encaminhando para a Casa da União e para os núcleos. Muito bom, Silvia. Muito boa iniciativa. Viu? E isso que ela começou falando, né,
a necessidade de conhecer o site, as ferramentas que nós temos. Esse gigante empreendedor, ele é como se ele fosse uma biblioteca de vídeos, de conteúdos. Então, é algo que a gente deve realmente cuidar, que pode ser bem útil, tá? Falando nisso, o meu amigo Luiz Mosco, da 13ª região, ele escreveu aqui no chat, até é bom, viu, conselheiro João Carlos, Mestre Benjamin e Beatriz, os senhores leem o que ele escreveu. Ele falou assim, que eles lançaram na 13ª região o site unidosmercadores.com.br com o propósito de divulgar produtos e serviços da Irmandade. E na segunda mensagem ele diz assim, a primeira região pediu para utilizar o site também. E aí fizeram uma versão para eles com outro nome, aí é uma sigla. Viu? Se os senhores puderem olhar isso aí, e até ver com o Luiz Mosca essa possibilidade, né, respondendo aquela pergunta, qual rede é melhor? Em alguns casos, é interessante a gente ter uma conexão mais ampla, não só local, não só da cidade, né? Mas entre estados, onde a gente possa, sei lá, alguém lá da região norte encaminhar produtos típicos, né, da região para uma outra, né? Isso pode favorecer ambos, né? O que vende e o que compra, tá? Sim, conselheiro Francisco, pode falar. Mas, Marcos, só um comentário bem breve. Assim, eu gosto muito dessas iniciativas, né, de se criarem plataformas para as irmandades locais e, eventualmente, regionais, né? São muito boas mesmo e funcionam. Eu penso que, aí já pensando um pouco mais no futuro, como o senhor sabe, eu sou da área de sistemas, né? Então eu fico vendo isso e fico imaginando coisas aqui também, né? Ter uma única plataforma central para toda a União do Vegetal. Vou explicar o porquê. Porque, assim, existem produtos e serviços que os irmãos podem oferecer para todos os lugares. Alguns produtos que podem ir pelos correios, como se faz muito hoje em dia, e também serviços que podem ser prestados de forma online, né? Então, só para a gente ter isso em mente, eu sei que talvez não seja possível nem nesse triênio, né? Mas ter isso em mente, talvez entrar em contato com a vice-presidência de TI da diretoria-geral, que a gente está criando algumas estruturas lá já para comportar esse tipo de iniciativa. Então, só para a gente ter esse direcionamento, que eu acho que pode ser bom também. Conselheiro Francisco, a sua fala me lembrou uma frase que eu ouvi daquele navegador, Amir Klink. É uma frase assim, que eu considero de muita sabedoria. A frase é a seguinte: às vezes, as pessoas superestimam os resultados de curto prazo e, por isso, se decepcionam. O que é superestima? Ter uma expectativa muito grande e se decepciona. E subestima os resultados de longo prazo e não faz o que precisa ser feito. Ou seja, a maioria das pessoas tem uma expectativa que as coisas aconteçam rapidamente e se decepciona e para. Lembrando que as melhores e maiores obras, elas levam um tempo para acontecer. Eu tenho usado em algumas reuniões a imagem que nós somos um motor de partida desse movimento. Eu costumo dizer assim que nós estamos no princípio do início de um movimento.
né? Onde nós poderemos chegar daqui a 5, 10, 15, 20 anos, se nós mantivermos um ritmo, né? Devagar e sempre, devagar no sentido assim, num ritmo que seja compatível com a nossa possibilidade, mas que seja contínuo, né? Em que, por exemplo, essas plataformas que começam pequenininhas, né, elas vão sendo gradualmente fortalecidas. Acho que a grande maioria sabe, por exemplo, a história do Facebook era uma rede dentro de uma universidade, de colegas de uma universidade. E hoje é o maior canal, um dos maiores, né, canais de publicidade, propaganda, comercialização do mundo, né? Estou dizendo que nós vamos chegar aí, não é isso, não. Mas, assim, o ponto é que a gente nem deve ficar imaginando que daqui a um mês nós vamos resolver o problema financeiro de todos os irmãos, e porque isso leva tempo, e aí está sujeito a pessoa se decepcionar e não dar continuidade. E dando continuidade, então a gente vai ganhando experiência, às vezes a gente faz alguma coisa, percebe que não é a melhor maneira, corrige e segue em frente. Mas, assim, é bem importante, meus amigos e irmãos, a gente manter a constância. Nós sabemos que uma grande ventura que Deus tem para nos dar é firmeza e constância. Constância. Eu já passo a palavra, viu, mestre Benjamin? O conselheiro João Carlos disse que gostou dessa iniciativa, viu, do Luiz Bosco. E, então, conselheiro, eu recomendo que o senhor procure contato com eles, e esses contatos diretos são muito importantes, né? A gente ter um organismo vivo, dentro de uma ordem, claro, né? Mas que haja interações, né? Que ver uma experiência bem-sucedida num lugar, procure entrar em contato, se tiver alguma dificuldade, procura o responsável regional, que se não souber, procura o conselheiro Ranieri, conselheira Juliana, conselheiro Wellington, conselheiro João Carlos, eu fazer a coisa acontecer. Sim, mestre Benjamin. Parece que o conselheiro João Carlos leu meu pensamento, viu, mestre? Mas eu queria dar essa ideia, estou querendo dar essa ideia, ouvindo aqui essas palavras aqui das pessoas, porque eu me lembro que em reuniões bem anteriores já havia se dado ideia de ter esse tipo de trabalho com essas redes de comunicação. Não é isso? E eu estou querendo perguntar ao senhor se não é possível, tendo em vista ser algo que tem interessado desde as reuniões anteriores algumas pessoas, né? Algumas pessoas têm me feito algumas perguntas que eu estou sem recurso técnico para responder, se a gente pode fazer uma reunião específica com as pessoas que se interessem por esse assunto, né, e que possam contribuir. Porque, assim, eu sei que localmente, né, nas regiões, é interessante cada um desenvolver o seu trabalho, mas se puder fazer isso a nível de união do vegetal, a gente tem muito mais possibilidades, né, de resultado positivo para as pessoas. E o que nós temos aqui, que eu conversei com o irmão Davi, a gente tem apenas um resultado numérico de pessoas que se comunicaram, mas a gente não tem ainda resultado, assim, de resposta de quem já teve algum resultado em termos de benefício pessoal já pelas plataformas, certo? É um trabalho, inclusive, que eu já conversei com o João Carlos, né, e a gente pode conversar com as pessoas de que forma a gente pode ter esse controle, né, para saber o que divulgar, como divulgar, né, e também em termos de resultado, né, a gente ter essa qualificação, né. Tá bem, mestre? Então, fica essa ideia da gente ver se pode fazer uma reunião, um trabalho específico com as pessoas interessadas e conversar a respeito dessa rede de cooperação também aqui interna, né? Com certeza, mestre Benjamin, com certeza pode. E aí eu estou falando do Pró-Família como um todo. A única coisa que eu peço para o senhor é conversar com o conselheiro Ranieri para vocês verem a melhor data.
nós temos algumas ações, não só do Profamília, como da vice-presidência como um todo, mas normalmente são públicos diferentes, né? Então, por exemplo, a Laiane, ela vai dar um curso de capacitação para os responsáveis regionais de gestão, é um público. Aí, se o senhor fizer essa reunião com interessados em desenvolvimento de plataforma, aí é outro público. Então, a gente pode e deve fazer essas reuniões temáticas. A única coisa que eu peço é para que converse com o conselheiro Ranieri, tá bom? Mas essas iniciativas são muito bem-vindas. O Luiz Mosco colocou o contato dele aqui no chat, tá? Então, quem precisar pode pegar com ele aí. E aí o conselheiro João Carlos já falou, né? Eles devem entrar em contato. Só uma coisa, conselheiro Juliana. O conselheiro João Carlos, o senhor pediu para falar? Que eu não vi o senhor levantar a mão. Ô, mestre, não pedi para falar, não. Eu pensei aqui, mas não pedi para falar, não. Tranquilo. Tá joia. De qualquer forma, uma satisfação em vê-lo. Eu conhecia de nome. Satisfação. Seja muito bem-vindo, viu? Gratidão, meus amigos. Pode contar comigo, tá? Satisfação estar aqui com vocês. Grato. Conselheira Juliana. A senhora, conselheira Juliana, ela é coordenadora regional da 12ª região e é também a responsável pela área de capacitação e empregabilidade, que é uma das áreas assim, bem importantes do Profamília. Sim, senhora conselheira, a palavra é sua. Dar boa noite aqui para todos, né? Aproveitar esse momento assim que nós estamos aqui com os coordenadores de todas as regiões, né, mestre Marco? E os representantes também do Profamília. Então, meu nome é Juliana, sou aqui da 12ª região, sócia no núcleo Bom Jesus do Amparo. Estou querendo falar mais, brevemente também, a respeito dessa parte de empregabilidade, que eu penso que é uma informação que é importante para os senhores, né? Nós estamos para lançar na plataforma, de maneira híbrida, 2 cursos que podem auxiliar as pessoas da Irmandade, né? Com pessoas especializadas na área, né? Uma pessoa com especialização em marketing digital e inovação, e vai ofertar para nós, né, um curso de redes sociais, de mídias sociais, como você pode trazer o seu negócio para as mídias sociais, né, para aqueles que ainda não têm experiência nessa área, né? Então, como criar um perfil profissional no LinkedIn, no X, que é o antigo Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Network, criar essa rede de comunicação, né? Ela vai ofertar também, vai trazer para nós, né, o que são redes sociais e suas funções, como instalar e configurar aplicativos, publicando fotos e vídeos, utilizando ferramentas de mensagem, criando um perfil profissional, gerenciando conteúdo e interação, analisando o desempenho nas redes sociais. Isso tudo, assim, com algumas especificações, né? Por exemplo, como fazer uma boa foto, como produzir um bom vídeo, né? Então, a pessoa que tem uma experiência nessa área e pode ensinar, né? Publicar fotos e vídeos, utilizar ferramentas de mensagens e o que mais for necessário, assim, esclarecer durante o curso que ela vai ofertar, né? E tem também uma pessoa que já se comprometeu conosco, que é a irmã Luciana. Ela é pós-graduada em Psicologia Organizacional e Saúde do Trabalho, pós-graduada em TCC, pós-graduada em ABA e pós-graduada em Neuropsicologia. E ela está ofertando também um curso, né, gratuito de como elaborar um currículo, onde disponibilizar esse currículo, né, as redes de cooperação, entrevista de emprego, como se comportar, o que vestir, como falar, né, e outros detalhes também.
e como se comportar também no ambiente de trabalho, né? Como socializar, entender a diferença entre amigos e colegas, a melhor forma de tirar dúvidas, se posicionar em momentos desafiadores, né? A probabilidade de crescimento e a saúde emocional da pessoa. Então, e um módulo 5 que é mais assim para tirar dúvidas, né? Das pessoas. E ela está ofertando também aquelas pessoas nas irmandades que necessitarem de um atendimento mais direcionado, particular mesmo, ela vai estar à disposição para atender essas pessoas após a conclusão desses 4 módulos, né? Então, nós já estamos providenciando esse material, serão cursos híbridos, todo online, mas híbrido, né? Em algum momento vai ter a presença da pessoa que está ofertando o curso e outros módulos vão ser só gravados, né? Para a pessoa poder assistir. E aí eu quero frisar mais uma vez, assim, que quando nós anunciarmos, né? Isso aí não é vocês que vão ter que fazer e trazer para nós. Aqui a Casa da União Matriz, a vice-presidente já vai levar pronto para vocês, só divulgarem na região, na Irmandade, detectarem as pessoas que se interessam e vão estar precisando desse auxílio também. Então, isso é um pouco do que a gente está fazendo aqui na parte de profissionalização e empregabilidade. Vem mais coisas por aí, tem outros cursos que a gente já estou providenciando aqui, e em breve a gente vai comunicar também. Só não lançamos ainda porque uma das pessoas que ia até oferecer esse curso, né, Mestre Marco, ela perdeu no computador todo o material dela, mas ela já está providenciando mais rápido e em breve nós vamos divulgar aqui para todos. Então, contamos com o auxílio de vocês na divulgação para que a água chegue lá na torneira, né, Mestre Marco? Tá ótimo, conselheira. Muito grato, viu? Enquanto a senhora falava, a Beatriz perguntou se é para todas as regiões. Sim, é para todas as regiões. A Silvia Salim cumprimentou pelos temas. E assim, meus amigos, né? Nós estamos quase chegando no tempo que da mesma forma como a gente quis ser pontual para começar, eu quero ser pontual para concluir também, tá? Então, lembrar o seguinte, o foco da geração de renda, ele pode vir de várias maneiras, né? Aproveitando o que a conselheira falou agora, auxiliando a pessoa a conseguir um emprego, por exemplo, melhorando o currículo, sabendo se portar numa entrevista. Auxiliando a pessoa a fazer alguma coisa, fazer um salgadinho, consertar, limpar, costurar, né? Auxiliar a pessoa que já sabe fazer alguma coisa, por exemplo, a pessoa sabe fazer bolo, mas ela não tem visão de negócio, que é o que a gente chama de empreendedorismo, então a terceira forma. Auxiliar aqueles que já têm um negócio a melhorar o seu negócio, administrar melhor. Então, vocês veem que são diversas possibilidades, né? E aí, as diferentes maneiras de atender isso, né? Como, por exemplo, que alguma pessoa que a gente conheça, ou do núcleo, ou mesmo de fora, que nos dê essa capacitação, que possamos fazer uma parceria com alguma instituição, como foi falado também. Existe até com o conselheiro Wellington, até modelos de como estabelecer essa parceria, alguma coisa relativamente simples, né? Você chegar, eu digo isso porque eu trabalho há muitos anos com instituições de ensino, né? Você chegar numa faculdade, principalmente particular, num colégio, dizer que você é membro de uma instituição de abrangência nacional que está querendo promover
né, a geração de renda para pessoas em situação de vulnerabilidade, e fazer uma parceria, isso é muito bem visto pela instituição de ensino. Eu tenho certeza que muitas vão colocar isso no site da instituição, parceria com a Casa da União para promover o empreendedorismo, coisas assim, né? Então, essa é uma boa maneira de suprir as nossas necessidades. Enfim, precisamos movimentar. Conselheira Cláudia, eu vou atender a senhora, mas assim, eu vou pedir para a senhora ser a mais breve possível, porque a gente está realmente quase concluindo, tá bom? Por favor, a palavra é sua. Grata, mestre. Eu só quero pedir, se for possível, essas palestras, ou quando o senhor disponibilizar nas redes sociais, também aparecer em inglês, porque nossos sócios aqui, eles se interessam muito por as atividades da beneficência, mas eles precisam dessa informação chegar em inglês, sabe? E tem, acho que tem algumas pessoas aqui que são de Canadá, e também tem pedido para mim em francês, mas se fosse em inglês já auxilia bastante quando o senhor fizer essa divulgação, tá? Eu agradeço. Tá ótimo. Hoje está relativamente fácil, né, conselheira Cláudia? Tem as várias plataformas de inteligência artificial que fazem a versão de qualidade até boa. Vinícius, por favor, você pode adiantar mais um slide para concluir? O conselheiro Ranieri colocou mais um, por favor. Colocou o contato dele aí também, tá? Então, meus amigos, fazendo, né, novamente um pedido para que cada um de nós procure se conscientizar de qual é a nossa função, né? Então, nós que somos das casas da União Local, que somos de monitorias da beneficência, né? A gente buscar definir, decidir que atividades que são interessantes para a nossa irmandade, né? E buscar os recursos e os meios para implantação. O mestre Antônio até falou, né, que, eventualmente, que isso não seja assim, uma regra, porque não dá para atender todos, mas que, se houver uma necessidade, né, nos procurar e a gente vê o que é possível fazer. Em relação à parte que cabe às coordenações regionais e os responsáveis designados, né, incentivar, apoiar e acompanhar as atividades e procurar divulgar com eficiência, né, como nós falamos, façam pequenos vídeos, converse com pessoas do núcleo que possam divulgar nos núcleos, marquem pequenas reuniões com representantes, presidentes, né? Fazer a coisa acontecer. Às vezes é interessante fazer uma reunião maior, como nós estamos fazendo agora, mas às vezes uma conversa mais simples, sabe? Um telefonema que você dê, um assistente central, como eu disse, para um presidente de núcleo, né? Mas, assim, lembrar que no que tange, no que diz respeito à beneficência, a responsabilidade na sua região é do coordenador regional, né? Então, se a coisa não está caminhando bem, procurar uma maneira de fazer isso acontecer. E da nossa parte, da Casa da União Matriz, né, desenvolver métodos, encontros, né? Foram faladas algumas possibilidades, a conselheira Juliana falou, o conselheiro Ranieri falou, o mestre Benjamin falou, né, e assim, cada um, né, fazendo a sua parte, nós vamos ter um movimento positivo, cada vez mais positivo. Então,
Vinícius, se você quiser parar de projetar agora, né? Eu peço desculpa aí de não poder atender a todos, né, porque tem essa questão do horário, né, que a gente respeitar, e que tudo isso que nós falamos e combinamos, que a gente possa colocar em prática dessa forma, né, com constância, superando as dificuldades, como ensino mestre, né, as dificuldades para se vencer. Não fiquemos imaginando que se realizam coisas grandes, coisas importantes, assim, sem nenhum tipo de desafio, né? Para isso, para superar os desafios, nós temos a força da união, né? E que, olha, só o que nós temos aqui, nesse encontro, né? Nesse momento, 54 pessoas, em termos de amor no coração, em termos de competência, em termos de inteligência, é uma preciosidade, né? Então, que consigamos coordenar nossas ações, coordenar nossos pensamentos, as atividades em prol dos nossos irmãos, que significa em prol da sociedade brasileira, dando uma demonstração para as autoridades e para todos que ainda não são da União do Vegetal, a seriedade e a competência da nossa instituição, né, que foi recriada e é guiada pelo grande mestre Gabriel. E que ele nos dê força, luz e sabedoria e boa vontade para que a gente realize o que nós podemos realizar, lembrando que nós estamos plantando algumas sementes que poderão prosperar num futuro de uma forma que hoje talvez nenhum de nós consiga sequer visualizar. Então, que o mestre Gabriel abençoe a todos, as nossas famílias, e que tenhamos uma boa caminhada. Um abraço, meus irmãos, fiquem bem, fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, amigo. Boa noite. Boa noite.